Gente Negócios. Oferecimento Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. E Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Gente Negócios, um programa que traz aqui a realidade de empresários e personalidades da nossa região, quem está por trás do grande sucesso. E hoje o nosso convidado é o Tenente Coimbra, Matheus Coimbra Martins de Aguiar, mais conhecido como Tenente Coimbra, tem 31 anos e é natural de Santos. Foi deputado estadual eleito com 24.109 votos pelo Partido Social Liberal de 2019 a 2022. Nas eleições deste ano, foi reeleito com 209.705 votos pelo Partido Liberal. É graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra. Estamos falando do Tenente Coimbra, tudo bem? Seja muito bem-vindo, como vai? Tudo bem, Roberta. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Quando fala Matheus, pouca gente conhece, mas é um prazer poder falar um pouco da minha trajetória, da parte pessoal e também da parte política. E a gente conversa também com o nosso comentarista Jarbas. Tudo bem, Jarbas? Tudo bem, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E nós nos encontramos recentemente no shopping, Tenente Coimbra? E eu te vi com um bebezinho de colo. É filho ou é filha? É filha, é filha. É a primeira? É a primeira. Que bacana. O que mexeu com a tua vida essa chegada de uma criança? Você que é jovem, mas não tão jovem para ser pai, Como é que me conta um pouquinho disso? Era um sonho, Acho que é um sonho de quase toda a população, com raras exceções, ter uma família, constituir uma família. O meu não era diferente. E confesso que foi uma surpresa, Tava planejando para depois da eleição, mas veio um ano antes. E hoje é o motivo da minha luta política, é o motivo da minha luta pessoal. Minha filha, Ana Laura, é tudo. A gente está falando aqui com um deputado estadual, com 209 mil votos, ou seja, você teve uma votação expressiva nessa última eleição. Mas antes de falar do deputado estadual Tenente Coimbra, que muita gente conhece, gostaria de conhecer hoje o Matheus. Quem é o Matheus? Quem é a pessoa por trás dessa função tão importante? O Matheus é um jovem, com 31 anos ainda posso me dizer jovem, brincalhão, mas quando tem que ter seriedade, tenho seriedade em todos os assuntos. Isso foi desde a minha formação inicial. Aprendi a gostar de política dentro de casa. Meu pai era vereador, então eu brinco que muitas pessoas no domingo discutiam as novelas, discutiam os programas de entretenimento. Eu sempre discuti política com meu pai, porque sempre aprendi a gostar. E desde pequeno, nunca me faltou nada, mas meu pai ele teve uma infância difícil e sempre me ensinou o propósito do trabalho. Então, trabalho desde os 14, já fui gerente, já fui garçom, já fui animador de festa, já carreguei bagagem no porto, já trabalhei no check-in e check-out de cruzeiro. E em 2008, trabalhando como estagiário na CET em Santos, quando eu fazia faculdade de administração, o alistamento era do lado e eu ficava olhando todo mundo se alistar e aquilo me despertou uma curiosidade. Confesso que não tinha não tinha militar na família. E me despertou a curiosidade de ingressar na força, de ser útil de alguma forma para a sociedade. E assim fiz, em 2008, em 2009 no alistamento. Consegui entrar no curso de preparação de oficiais da reserva em 2010. Terminei um dos primeiros colocados, que me permitiu ficar 8 anos dentro da força. Tive a oportunidade ímpar, comandei o resgate aéreo por 3 anos, treinei tropa para ir para o Haiti, fomos para o Rio de Janeiro. E tive a oportunidade também de retornar para São Vicente no final da minha vida militar. E em 2018, quando estava acabando meu tempo de serviço, me despertou o interesse de por que não tentar na parte política. E aí sim fiz e aí começou minha trajetória política. Você em algum momento teve interferência familiar? Você é filho de um vereador de Santos, certo? Correto. Essa foi o grande impulsionamento na sua vida política? Indireto, porque direto confesso que ele não queria. É mesmo? Em 2017, na verdade, quando eu decidi que ia me candidatar, falei, pai, vou lançar deputado estadual. Ele falou, tá louco, filho? O pai tá aqui, brincando? O pai com dificuldade aqui na vereança, no Legislativo Municipal, como é que você vai buscar um deputado estadual? Vamos tentar primeiro o Legislativo. Eu falei, pai, eu já tenho. Vou tentar fazer de uma forma diferente, utilizando as redes sociais, uma comunicação
não tão padronizada que nem antigamente, e acabou que deu certo. Confesso que, contrariando, obviamente, todas as expectativas em 2018, né, deu certo. Continuamos com muito trabalho durante esses 4 anos e também contrariando várias expectativas em 2022, que a gente sabe, pela baixa votação em 18 que eu tive, lógico, 24 mil votos é bastante, mas para ocupar um cargo de deputado estadual não é uma votação alta, as pessoas elas descredibilizavam o meu trabalho. Elas não acreditavam, elas mereciam de alguma certa forma, porque não acompanhavam. É um erro muito grande na política, porque as pessoas veem só o extrato. O extrato era o Coimbra de 2018 de 24 mil votos. Não era o extrato do Coimbra que trabalhou muitos 4 anos, não era o Coimbra que visitou mais de 550 municípios, né, que tinha trabalho em mais de 300. Então a gente enfrentava muito essa barreira, né, na campanha de 2022. Fiquei muito feliz. Obviamente um resultado surpreendente, quase 210 mil votos, 209.705, né, o 10º mais votado do país, o 8º mais votado do estado. A gente conseguiu comprovar que dá para fazer política de uma forma diferente, principalmente com muita humildade. E com essa votação você poderia ter sido deputado federal, né? Óbvio que é um outro jogo, é uma outra dinâmica, mas você teria voto para ser deputado federal 2 também. vezes e meia. 2 vezes e meia, né? 2 vezes. O corte de deputado federal no meu partido foi 70. Então, passou quase pela 3, sua né? cabeça isso? Não? O deputado federal? Não, porque eu tô com 31, eu não preciso esticar a perna, dar um passo maior do que minha perna. Eu vinha de uma votação ok, a gente tinha que dar uma demonstração da nossa força política, do nosso jeito de fazer política, que é um jeito diferente. Então isso foi feito. E aí sim a gente começa a pensar em novos passos, devagar, não tem o propósito de atropelar as coisas. Então confesso que ser deputado federal não me passou em momento algum em 2022, talvez na próxima legislatura, mas, como eu disse, é sentindo o momento, sentindo a política também. Então, acho que eu tenho, essa votação me credibiliza de um longo caminho, independente de próximo resultado. Não estou falando que eu vou ganhar ou que eu vou perder a próxima eleição, mas é um caminho que a nossa forma de fazer política é eficiente, né, dá resultado, em termos eleitorais também. Então, não tem por que apressar. E como é para um jovem que chegou com 24 mil, como você falou, uma votação relativamente pequena, que não é pouco, 24 mil votos, né? Mas que é relativamente pequena, chegar na Lesp, que é uma das principais, se não a principal Assembleia Legislativa do país, e mostrar o seu trabalho, mostrar seu esforço, a ponto de chegar com 200 mil votos nessa reeleição, né? Foi um enfrentamento também muito grande, porque as próprias leis que aprovamos na Assembleia exigiu bastante habilidade também de articulação, tanto com os partidos de base do governo, na época a gestão do PSDB, como a minha base, né, uma gestão, um grupo mais à direita, como inclusive a base da esquerda. Então a gente aprovou projetos importantes, como o desembarque preferencial, como a escola cívico-militar, como a diminuição dos salários dos deputados. Então foi difícil, mas confesso que é prazeroso também contrariar as estatísticas, né, ver várias pessoas que infelizmente torciam contra, né, não, o moleque deu sorte, não vai passar de um mandato, né, não vai conseguir. E a gente, com o trabalho, com humildade, conseguir resultado, conseguir êxito, eu confesso que também é de uma satisfação pessoal. Usando um pouquinho da sua brincadeira, desculpa, Roberto, o moleque que deu sorte, entre aspas, hoje orienta mais o pai ou é mais orientado pelo pai? Eu acho que a função não muda o conhecimento, né? Obviamente eu estou numa função hoje de deputado e um deputado bem votado, mas o conhecimento de 7 eleições, de 4 legislaturas aqui em Santos, lógico, tem coisas que eu contribuo para ele, mas ele também contribui muito também na minha formação. Você pede muito conselho para ele? Eu converso bastante. Meu pai, além de pai, é um grande amigo, então praticamente todo domingo eu estou na casa dele filando uma boia lá. Então a gente conversa bastante, liga para um, liga para outro. Você viu isso? Você viu essa notícia? O que você acha? Aí a gente conversa bastante. Então acaba sendo um conselho indireto. Não chega a ser, pai, o que eu faço? Não, isso não tem, mas nessa conversa acaba tendo um diálogo de uma experiência diferente. Ele tem uma vivência de outra época, ele tem uma vivência de uma outra formatação de como se fazer política também. Isso não é errado, é só uma forma diferente. Então, cabe a mim tentar ver o que hoje aquilo consegue agregar dentro do meu sistema e como o meu sistema consegue unir. Então, a gente conversa bastante. Agora, deputado, quando a gente fala, né, do seu mandato e de todo o seu trabalho, se lembra muito da questão das escolas cívico-militares. Essa questão das escolas, ela veio do coração do Tenente Coimbra ou ela veio do coração do Matheus? Veio do tenente militar, não do tenente político.
né? Eu, quando estive na ativa, eu tive a oportunidade de conhecer vários colégios militares. Do Tenente Matheus, então. Da parte militar, da parte pessoal, não da parte política. E eu vi a eficiência, eu vi a excelência desse modelo de gestão. Lógico, não é um modelo que dá para replicar universalmente para todas as escolas, não é isso que nós queremos. Mas identificar escolas que têm problema, que têm vulnerabilidade, que têm necessidade dessa disciplina um pouco maior, né, para conseguir resultados, quando você compara os resultados dos colégios militares, são muito eficientes. Então, é algo que eu abracei, é algo que deu certo, é o que vai continuar, por mais que o próximo governo federal queira acabar com o programa, a gente vai continuar via governo do Estado e vai mostrar que sim, é uma formatação que dá resultado. Segredo do sucesso. Persistência e humildade. Eu acho que esse é o meu lema de vida. Eu aprendi uma frase com um major logo no meu 2º ano de exército, que é uma frase que, inclusive, eu fiz um quadro e está no meu gabinete. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Então, é algo que eu tenho isso em mente, é que a minha equipe tem em mente, que a gente trabalha diariamente. Quando estamos na Assembleia, nós éramos o patinho feio. Dos 94, eu era o 93 deputado. Né? Minha rede social, ela tinha, na época, 30 mil seguidores. Hoje estamos com quase 700, né, somando as redes. Eu era um deputado que, teoricamente, ia ser um deputado de um mandato só. Ia passar os 4 anos. Então, com muita persistência, com muita humildade, chegamos lá. Medo de alguma coisa? Não, confesso que não. Acho que medo da morte, que todos temos, né, mas nos norteia também para viver cada vez mais. Isso aí. Bacana. Uma coisa interessante que você falou, Tenente Coimbra, persistência. Todos que nós perguntamos se grande sucesso é persistência e mais alguma coisa ou só persistência. Eu acho que isso, de uma forma geral, é a grande chave para o sucesso, principalmente num país como o Brasil, né? Então, a persistência realmente é para o jovem que está nos assistindo, que está vendo o programa, seja persistente, seja nos estudos, no trabalho, na vida familiar, porque isso é a grande diferença, né? É o que eu falo, um erro não descredibiliza toda a nossa trajetória e um acerto também não coloca a gente num patamar achando que é alguma coisa além do que somos. Então, é isso, é a persistência e humildade que a gente tenta carregar, tanto eu quanto minha equipe. Ok, Matheus Coimbra, ou Tenente Coimbra, muito obrigada pela sua participação e muito sucesso para você. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Jarbas. Obrigado, Tenente Coimbra. Obrigado, Roberta. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais Gente e Negócios para você. Não sai daí um minutinho, a gente volta já já. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. Gente Negócios está de volta e a nossa convidada de hoje é a Adriana Tedesco, do Estúdio Guido. A Adriana Tedesco nasceu em Santos, litoral de São Paulo, e desde sua infância já se relacionava com arte e design. Seus primeiros contatos foram através de sua convivência diária na fábrica de cúpulas de abajur da sua avó, onde toda a produção era feita à mão por costureiras que personalizavam e customizavam pendentes e cúpulas, numa alusão ao que hoje chamamos de slow design. Para falar sobre isso, contar toda a sua trajetória, a gente conversa com ela. Seja muito bem-vinda, Adriana, como vai? Tudo bem, eu que agradeço esse convite, é um prazer estar aqui com vocês. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Começou, então, toda a sua trajetória vem lá da história com a sua avó? Na verdade, a empresa ela tem 57 anos, né? Então tem história. E quando meu pai iniciou essa jornada, né? Num primeiro momento, ele tinha essa sociedade, vamos dizer assim, com a minha avó, que tomava conta dessa fábrica de cúpulas para abajur, né?
que na época eram feitos por costureiras, né, que faziam todas aquela customização das peças, né, então as clientes escolhiam ali as franjas, as passamanarias, né, algo que ficou por muito tempo ainda junto com a nossa empresa, né, que é especialista em iluminação, mas que a gente manteve por muito tempo por conta dessa questão afetiva mesmo, né, essa preocupação e esse respeito pelo tempo, né, das pessoas se conscientizarem da importância da customização das coisas, né, do feito para ela, feito com as mãos, isso retoma nesse momento. A gente vive, né, Jarbas, num momento, a gente veio de um momento muito fast, né, fast food, tudo muito rápido, sem pensar, aquela agilidade louca, e agora parece que todo esse ramo está vindo para essa questão da conscientização, né? A gente falou sobre, recentemente, numa outra entrevista do Gente Negócios, a gente trouxe essa questão do ser humano no centro, se pensar, não no comércio, mas se pensar nas necessidades das pessoas. É isso que está sendo voltado? Hoje eu acho que e a pandemia até ajudou muito nesse processo, que é o seguinte, a gente quer ter o nosso canto, quer ter o nosso espaço, para trabalhar, quer estar num ambiente bom, né? Quando eu era jovem, as empresas procuravam os empregados. Hoje não, os empregados procuram as empresas, eles escolhem onde trabalhar, é diferente. A empresa escolheu o profissional, hoje o profissional escolhe onde trabalhar. Eu tenho uma passagem com a Adriana, logo que eu a conheci, eu fui visitar o espaço deles, do Estúdio Guido, e fiquei impressionado com um pé de jabuticaba. Opa! Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história, que é muito bacana. Todo mundo acaba estranhando, né, na verdade, de ser realmente uma jabuticabeira verdadeira, porque a jabuticabeira ela jamais sobreviveria num espaço fechado, ela precisa estar no máximo numa varanda, né, para ter uma bastante incidência de luz natural. Porém lá, assim, retomando um pouquinho daquilo que a gente estava falando, né, sobre as pessoas no centro das coisas, é o partido dos nossos projetos hoje, né? Então, a gente leva como base essa filosofia humanista que coloca as necessidades das pessoas em primeiro lugar. Então, hoje o nosso escritório ele é especializado nesses recentes estudos, né, porque são descobertas muito recentes, de como a luz artificial impacta na saúde do ser humano. Então, a partir desses estudos, a jabuticabeira, por exemplo, é um estudo de caso nosso, né, ela está recebendo os estímulos corretos artificialmente, então ali nós simulamos um céu artificial e através da movimentação da luz que ela recebe, os espectros corretos que simulam a luz artificial, que é o ciclo circadiano, o ritmo circadiano que todos nós temos, né? Ela está ali recebendo aqueles estímulos corretos e ela está respondendo, porque ela está ali já há 2 anos, né? E de quando em quando lá o nosso agrônomo vai dar uma olhadinha nela, então ela está feliz ali, está contente, que ele fala pelas folhinhas, ela está saudável, né? Então isso acaba comprovando que esse novo método de projetar a luz, ele é eficiente nesse sentido, né? Muito mais para nós seres humanos. Mas você tocou num ponto importante, porque antigamente a gente, de repente, ia numa loja especializada e falava, eu quero um abajur bonito, né? Sei lá, com penduricalho, sei lá, cada um escolhia do seu jeito. Quero luz branca, luz amarela. Agora, existe um estudo todo em torno disso. Você está falando dessa questão, né, da gente entender não só a fisiologia humana, mas o que a pessoa, o que ela quer, qual o sentido daquele momento, né? Na verdade, assim, o que acontece é que as descobertas recentes e essas evidências científicas que nós temos hoje, elas indicam para a gente que a luz artificial ela impacta na nossa saúde, né? Então, nesse movimento da luz do sol, né, que é desde o amanhecer até o entardecer, ele vem emitindo para a gente uma informação, que é o espectro da luz. Os nossos fotorreceptores que estão situados no nosso aparelho visual, mas não servem para a visão, por isso eles são chamados de aparelho não visual, eles captam essas informações para levar para dentro do nosso organismo, para que ali seja desencadeado todas as questões fisiológicas que precisam acontecer ao longo do dia, né? Então, cada momento do dia, da temperatura de cor, se a gente for observar, a gente vai ver que o dia começa amarelado, né? Ele vai
vai chegando ali, vai indo para um tom mais branco, e quando chega no pico do meio-dia, aquele branco bem azulado, né? E aí ele volta novamente até chegar ao pôr do sol, que vai indo até um âmbar, meio avermelhado. Isso seria o que a gente teria que ter dentro das nossas casas, das habitações humanas, sejam os nossos escritórios de trabalho ou as nossas casas, para que o nosso organismo recebesse corretamente essas informações e fique sincronizado com a natureza. Hoje o que se sabe é, por conta da luz estática, e principalmente em ambientes de trabalho, que a gente não tem acesso à luz natural, isso pode ocorrer e desencadear, dependendo do organismo da pessoa, uma série de doenças, né? Então não é mais só a parte estética existe, mas hoje a gente projeta pensando na saúde do usuário. Ou seja, é algo muito além, né, Jarbas? E é interessante que a gente fez o projeto aqui do Casalide com a Laila Ferreira, da Origina, e quem fez a nossa iluminação foi a Estúdio Guido, mas a Adriana colocou a mão no projeto. Então ela veio e olhou cada detalhe. Então um projeto inicial, que era muito bacana, mas a iluminação ela veio de acordo com a necessidade do espaço. Então isso é muito bacana também, né? Para cada cliente, para cada necessidade, é uma iluminação diferente. Não só sob o ponto de vista de decoração, né, Adriana? Mas do bem-estar de quem está lá. A gente estragou um pouquinho aqui com a luz de estúdio, né? Porque o que as pessoas estão vendo, na verdade, não é a luz que existe nesse ambiente. Né? Na verdade, assim, a gente fala assim, né? O nosso slogan, vamos dizer assim, é quem estamos iluminando. Eu não tenho como fazer um projeto assertivo que eu possa falar para você assim, olha, sua casa está com uma casa saudável através da luz, levando em consideração essas questões, se eu não te conhecer. Porque você tem questões particulares, então, de repente, eu tenho que considerar uma pessoa ansiosa, uma pessoa mais depressiva, que precisa de estímulos diferentes, então eu ilumino de formas diferentes, eu ilumino para as pessoas, né? Você faz um briefing antes? Sim, saber? A gente faz, na verdade, uma anamnese, porque o que trouxe para a gente essa possibilidade da gente criar o nosso próprio método de iluminar foi os conhecimentos, né, que eu fui estudar uma área da saúde para poder fazer essa anamnese com os clientes e poder extrair dali as necessidades particulares dessas pessoas, né? Então a gente às vezes precisa saber se essa pessoa acorda à noite para ir ao banheiro, por exemplo, porque eu tenho que tomar cuidado de que luz que ela vai acender para ir ao banheiro, para que ela não acorde apineal, que é a que produz a melatonina e que faz a gente dormir. Hoje a qualidade do sono está muito relacionada com ter uma boa saúde, né? Então são considerações todas que a gente precisa ter para poder projetar de forma correta. Muito bacana. Adriana, muito obrigada pelas suas informações, sucesso e muita luz para você. Obrigada igualmente. Obrigada, Jarbas. Obrigado, Adriana, por participar conosco aqui do Gente e Negócios. Eu que agradeço. Gente Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com a programação da TV Tati Band Litoral. Gente Negócios. Oferecimento Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. E Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente.